abrir nuestra Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas é o justo viverá por fé, e se retroceder, não agradará a minha alma. Vamos orar. Padre, te damos as graças, Senhor, por tu palavra, Padre, porque tu palavra, Senhor, é o que alimenta nosso espírito, Senhor. Oh Deus, habla com nós outros nesta manhã, Senhor. Que nadie, Senhor, que nadie pueda salir indiferente de aqui hoje, Padre. Habla-nos, porque queremos escutar tu voz, queremos escutar o que tu tens para dizer-nos hoje. Em nome de Jesus, amém. Estamos vivendo uns tempos onde esse versículo cada dia nos hace mais realidade, verdade? É o justo, mas é o justo viverá por fé. Estamos vivendo tempo onde temos aí uma pandemia a nível mundial, tempo de crise econômica e social, também a nível mundial. Enfim, tempo em que realmente nos é necessário viver por fé. E creio que muitos de nós outros não hemos passado por isso todavia, não? Creio que para nós outros, para nossa geração, esse é o tempo muito difícil. Então, se é aí, é sobre isso que gostaria de reflexionar com vosotros hoje, sobre como ativar nossa fé, para que podamos realmente viver de fé, viver por la fé. A Bíblia nos diz que o Senhor ha repartido a cada uma porção de fé, a cada hasta mesmo aquelas pessoas que dizem que não crê, o Senhor ha repartido uma porção de fé. Então, o que podemos fazer com esta porção de fé? Como podemos ativar ela em nós outros? Porque, mira, esta semana mesmo eu tenho tido um exemplo que me ha deixado assim. Meu filho maior não é crente. Ele conhece a palavra de Deus, mas não é crente. E essa semana, ele ha sido chamado para uma entrevista de trabalho. Quando a volta me disse, mamá, prepara minhas camisas blancas e lá deixa aí já preparada. Eu digo, pero te han corrido em el trabalho, hijo? Não, mamãe, apenas me ha entrevistado e me disse que me vão chamar. Pero ele, por la fé, por esta medida de fé que o Senhor nos ha dado a todos, ele já creia que havia recebido. E outro dia ele é chamado e ele já está trabalhando. Então, é importante ter esta fé. E como podemos ativá-la, não? Então, vamos ver em Hebreus 11:1 o que é a fé. Hebreus 11:1, quem tem, sua Bíblia, você quer abrir? O que é a fé? É, pois, a fé, a certeza de lo que se espera e a convicção de lo que não se vê. Pero eu he buscado em outras traduções algo mais sencillo para que podíamos entender melhor. E em la Bíblia tradução Linguagem Atual, em Hebreus 11:1, disse: confiar em Deus é estar totalmente seguro de que uno vá a receber o que espera. É estar convencido de que algo existe, aun quando não se pueda ver.
Amém? Essa é uma definição que nos toca melhor, verdade? Seguramente todos conhecem a história de Noé, que vendo Deus que a maldade do homem era muito na terra, Deus se ha enojado e disse, bueno, vou destruir toda a terra e todo o que há em ella. Pero mirando Deus, porque outro dia mesmo escutamos que Deus tem sua mirada fija em nós outros, não? Mirando Deus em la terra, ha encontrado em Noé um homem justo e sem maldade. E Deus lhe ha dicho, Noé, eu vou destruir o mundo, pero tu has hallado graça delante de mis ojos, e te vou a salvar a ti e toda tu família. E que aqueles tempos, dizem os teólogos, não, que em aqueles tempos não existia lluvia. E o Senhor ha dito a Noé que ia haver um dilúvio, e as plantações serão mojadas com o rocío, não? E mira, pois aí hemos visto um exemplo de fé. Noé creyó em aquilo que Deus lhe ha dicho, e obedeceu, e começou a construir a arca. Dizem também os estudiosos que hasta que se cumprisse essa palavra, se ha levado quase uns 100 anos, mais ou menos, hasta que Deus enviara o dilúvio sobre a terra. Pero Noé, todos estes anos, não se ha desanimado. Ele se ha quedado todos estes anos, dando aí com o martírio em el arca e construindo e esperando que a palavra do Senhor se cumprira em sua vida. Aquilo que o Senhor havia dito. E como todos sabendo, se ha cumprido. Outro exemplo que também me gusta muito é o de la viúva e o azeite. Vamos ler em 2 de Reis, a partir do versículo 1. Versículo 1, creio que hasta 7. Sim. 2 de Reis, versículo, a partir do versículo 1. 4, capítulo 4. Perdona. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Uma mulher, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamou a Eliseu, dizendo, tu siervo, meu marido, ha muerto. E tu sabes que tu siervo era temeroso de Jeová, e ha venido o acreedor para tomar-se 2 hijos míos por siervos. Eliseu lhe dijo, que te haré eu? Declara-me que tu tienes em casa. E ella dijo, tu sierva nenhuma coisa tiene em casa, senão uma vasija de aceite. Ele lhe dijo, vê e pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacias e não poucas. Entra luego e encierra tu e tus hijos, e echa em todas as vasijas, echa o azeite em todas as vasijas. E quando, hasta que acabe, não? E se foi a mulher, e cerrou a porta, e seus filhos iam traindo as vasilhas. E ella echava del azeite. Quando as vasijas estiveram llenas, dijo a um hijo suyo, tráeme a outras vasijas. E ele dijo, não há mais vasijas. Então se cessou o azeite. Vino ella luego e lo contou ao varão de Deus, o qual dijo, vê e vende o azeite, e paga tu acreedores, e tu e tus hijos vivi de lo que quede. Isso para mim também é um outro exemplo de fé
de obediência e também de ação. Porque também em nossa vida cristiana temos que ter atitudes, temos que atuar, não? Édia poderia perguntar, pero se só tenho um pouquinho de azeite, como vou correr vasilhas prestadas por aí e llenar desse azeite que tenho? Pero não. Édia se lo ha creído e ha hecho sem dudar. Para mim, isto é uma lição, um exemplo de fé muito grande. E é assim que Deus atua, irmãos. Lo que tu tienes bastará para o Senhor. Não importa. Não importa a medida de fé que tu tienes. Tu tienes que obedecer. Tu tienes que aprender a ativar a medida de fé que Deus nos ha puesto, não? Porque o Senhor, Ele não atua em nossas inquietações, não atua em nossas inseguridades. Deus atua através de nossa fé. Aprenda a usar tu fé e verás Deus a atuar. Quizás tu te pergunte, pero como puedo ativar minha fé, não? Como puedo? Através da palavra do Senhor. Toma esse livro, lê. Aqui há montones, muitíssimas histórias de que podemos sacar exemplos, porque temos que viver, aprender a viver por fé, e temos que correr estes exemplos destes homens e mulheres de Deus que nos ha deixado o Senhor aqui para nós outros, para podermos viver desta fé que o Senhor nos disse que um dia íamos a viver. Há outra passagem, e esta é no Novo Testamento, e que me gusta muito, pero não vamos a ler. É sobre a pesca milagrosa. Pedro, não? Pedro e seus companheiros han trabalhado toda a noite pescando, e não haviam pescado nada. Volveram à orilla, estavam lavando suas redes, e Jesus ia passando por aí, predicando para essa multidão que sempre lhe acompanhava. E Jesus subiu ao barco de Pedro. E Jesus, terminado de falar com a multidão, e disse a Pedro: Pedro, boga mar adentro e echa las redes. E Pedro lhe contestou: pero Senhor, hemos trabalhado toda a noite e não hemos pescado nada. Pero sob tu palavra, lo vou a ser. Mas uma atitude de fé, de obediência e de atuação, não? Sobre tu palavra, sobre a palavra de Deus. Por isso é importante lermos muito desse livro. E o que me leva a pensar? O que Jesus ha dito a Pedro? Pedro, boga mar adentro, que muitas vezes o Senhor nos quer sacar da terra, nos quer sacar do mundo, nos quer sacar do natural, porque Jesus podia fazer esse milagre aí mesmo, mas Jesus queria levar Pedro a um lugar mais profundo para fazer esse milagre. E muitas vezes o Senhor nos quer levar a um lugar mais profundo. Está tu preparado? Sai da terra e boga mar adentro. Busca mais do Senhor e tenho certeza que tu tendrás experiências maravilhosas com o Senhor. Tempo me faltará, irmãos. Tempo me faltará para contar todos os milagros, não, que há aqui em este livro. Por isso, me gusta muito
de um pasaje aqui que está em el livro de Hebreus 11, del 32 ao 34. Hebreus 11, del 32 ao 34. Que para mim isso ha sonado como se fuera uma poesia, um poema. E que mais digo? Porque ao tempo me faltará, contando de Gedeon, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, assim como de Samuel e de los profetas, que por fé conquistaram reinos, hicieron justicias, alcançaram promessas e taparam boca de leones. Apagaram fogos impetuosos e evitaram filo de espada, e sacaram forças de debilidade, e se hicieron fuertes em batalhas, e puseram em fugas exércitos estrangeiros. Amém? Quando tenéis um tempo, eu les invito a ler todo esse capítulo, que nos conta, nos dá os exemplos, não? De muitos homens de fé. A fé, hermanos, nos leva ao futuro. Deus, em esta manhã, quer quitar todo o negativo de nossa vida. Assim, saindo todo o negativo, nada poderá detener os milagres que Deus tem para nossa vida. Porque está aí. É Deus de ayer, é o mesmo Deus hoje e será por sempre. Em João 11:40, Jesus disse: não te he dicho que se crês, verás a glória de Deus? Não sigas vivendo temeroso e inseguro. Toma hoje a decisão de crer. E ele vai se manifestar. Recuerda que se crês, verás. Verás é o atuar de Deus em tu vida. Os quero deixar esta pergunta. Qual é a tua medida de fé? Pero te digo, não importa. Qual é a tua medida de fé? Não importa. Lo que tu tienes bastará para o Senhor. Pero tu tienes que creer. Porque hoje Deus quer llenar tus vasijas. Hoje Deus quer levar-te a um lugar mais profundo. Amém? Vamos passar agora para nosso momento de oração. E que os irmãos se preparem.